Pessoal, nesse vídeo a gente vai falar um assunto interessantíssimo, a história do cão pastor alemão. De um jeito que a gente vê poucas vezes abordado, e esse vídeo é particularmente interessante e voltado se vocês alguma vez já se perguntaram por que diabos, desculpa a palavra, mas por que um capitão da cavalaria do século retrasado na Alemanha, um cidadão sisudo e introspectivo chamado Max von Stephanitz, por que ele, envolvido com a cavalaria, exército e essas coisas na Alemanha, iria criar um cão para pastorear ovelhas? Se vocês já se perguntaram e se questionaram alguma vez sobre isso, então esse vídeo é particularmente interessante para vocês. Eu vou começar a história, a gente vai abordar desde o início do cão, dos cães de pastor alemão lá por 1880 até 1935, 40, quando aconteceram alguns fatos bastante interessantes. Eu vi várias vezes, até nas chamadas redes sociais ultimamente, vários absurdos, que eu acho que são erros de tradução graves que se tem a respeito do cão pastor alemão, da história do cão. Eu vi que eu li isso, que Max von Stephanitz, ele era interessado na dinâmica do movimento do cão. Eu vi que ele foi estudar no colégio de veterinária de Berlim e lá ele fez isso e aquilo. Gente, assim, ó, primeira coisa, eu vou falar as fontes desse meu pequeno trabalho de pesquisa. Tá? Primeiro, minha experiência lá fora. Desde 2007, seguidamente a gente vai para a Alemanha e tem contato com alguns dos criadores mais renomados e pessoas envolvidas com a raça já há muito tempo. Mas essa não é a principal fonte não, desse trabalho, eu vou procurar dar dados mais significativos. Uma das fontes mais exclusivas e únicas que eu tenho para a gente falar sobre esse assunto é a minha amizade com o nosso amigo falecido, Sr. Günther Kram, que na época ele viveu lá na época da Segunda Guerra, então é uma testemunha desse período. Ele tinha, a pessoa que introduziu a raça pastor alemã para ele, tinha amigos que conheciam o tal Max von Stephanitz, o nosso amigo. Então essa é uma fonte bem, digamos assim, quase que única desse trabalho. Outra fonte são os estudos que a gente tem no próprio livro do Max von Stephanitz em alemão, um livro de 798 páginas, escrito pelo próprio. Outra fonte nos próprios estudos que foram escritos por pessoas que também estudaram a história da raça baseadas na obra do Stephanitz. Outra fonte, a nossa faculdade que a gente fez, o período que a gente estudou história, com vários livros históricos, eu sempre procuro garimpar. Então, por exemplo, agora eu estou lendo um de novo aqui, que é esse aqui, que fala sobre o período, tá? Nesse livro aqui, para identificar que relação que tinha com os cães e como eles utilizavam, se tem relação, se não tem, vários não tem. Este aqui que é o outro clássico, que está aqui, a Dispensa Apresentações, quem foi Konrad Moos, mas para quem não conhece, ele é o principal responsável pela introdução do cão como meio militar, como uma ferramenta militar, digamos assim, nas duas grandes guerras. É o treinador clássico, ainda hoje mal compreendido também. E o próprio contato que a gente tem quase que semanal via internet com os criadores, inclusive criadores da antiga DDR, que criam cães de DDR de verdade, ainda tem. A gente tem esse contato e muitas vezes a gente esclarece, inclusive termos em alemão que não é possível entender, ou que não basta simplesmente jogar num tradutor para entender, porque não é assim que funciona, são mais complexos do que isso. Então todas essas fontes juntas, por um razoável período de tempo do período que a gente está envolvido com cães, favoreceram para que a gente montasse esse seguinte cronograma de eventos históricos que a gente vai abordar daí. O início da história da raça, como ela se formou, coisas interessantes, inclusive sobre o Max von Stephanitz, e até chegar lá em 1935, 40, que é quando a gente vai parar,
porque ali aconteceu para a raça uma coisa muito interessante que a gente vai abordar, que tem relação com todos os outros temas. Tá, vamos começar então por essa retrospectiva então histórica. Tá? 1880 a 1890, a gente começa nesse ano. O que acontecia? Tá? A criação de cães na Alemanha nessa época, nesse período, ela estava dividida em 3 tipos de cães basicamente. Tá? Tinha os cães de caça, tinha os cães de beleza, e eles se baseavam muito pelo estilo britânico, pelo estilo inglês de cães de beleza. E tinha os terriers, que principalmente os cães utilizados para trabalho de guarda ou até um incipiente trabalho de polícia eram os Airedale Terrier. E outros cães junto com os terriers, aqui se incluiu o pastor alemão. Então, nesse período de 1880 a 1890, dá para a gente comentar esse aspecto inicial. Tá? Tinham 2 tipos diferentes de pastores alemães na época. Tá? Existiam muitos tipos de cães. Para vocês terem uma ideia, existiam cães de pelo longo, de pelo curto, cães cinza, cães pretos, cães brancos totalmente. O pastor suíço, por exemplo, que a gente tem hoje, descende do pastor alemão. É, na verdade, um pastor alemão que depois deixou de ser aceito, mas existiam cães brancos, razão pela qual muitas vezes hoje existem ótimos pastores alemães com uma pequena mancha branca no peito. É porque eles tinham esse sangue, eles tinham cães brancos junto, porque eram vários tipos de cães provenientes de vários lugares, não só da Alemanha, que se foram selecionando pelas ideias do Stefanitz, mas não só, por um conjunto de criadores e de pessoas que buscavam um cão diferente do que se tinha e buscavam unir essas características. Então tinham cães de todo tipo, pelo longo, curto, e eles se subdividiam em tipos. Esse fato parece banal a gente dizer. Tinham cães pequenos, grandes, etc. Parece banal a gente dizer isso, só que não é. Por quê? Porque daí provém um fato que é desconhecido da maioria e que precisa ser conhecido e ressaltado. O que é? Existiam 2 tipos de cães. O padrão que eles chamavam de cães da Turingia e de Württemberg. Os cães da Turingia eles eram geralmente cor cinza típico, de pelo curto, orelhas em pé, cauda enrolada e geralmente bem agressivos. Os cães de Württemberg não. Eles tinham uma gama maior de estilos diferentes, tá? Eles podiam ser manchados de cinza, preto, basicamente as mesmas cores, mas eles tinham características físicas de conformação um pouco diferentes. Dá para dizer, se a gente se esforçar um pouco, dá para pensar a seguinte ideia, então. Os cães de trabalho, esse subgrupo de cães da Turingia originou grande parte das linhas de cães de trabalho, mas não todas. Existiu uma pequena parte de cães da Turingia que originaram cães de estrutura, que já existiam em pouco tempo, a gente vai falar em seguida. Assim como os cães de Württemberg. A maior parte deles originou cães de linhas mais voltadas para o padrão de beleza. Mas também uma pequena parte do padrão dos cães de Württemberg originou cães que podiam trabalhar muito bem. Então a gente percebe, é uma miscelânea e os cães podiam desempenhar quase que qualquer atividade desses tipos aí. Uns mais que outros, no padrão principalmente da Turingia, mas não havia uma divisão clara. Por quê? Nessa época, 1880, 1890, os criadores alemães eles voltavam-se mais para os próprios cães alemães e não tanto para o padrão inglês que existia, esse padrão britânico de beleza que se tinha. O cão favorito da época era um cão mais aristocrata, de porte grande, gigante na verdade, que era o dog alemão. Era o cão que a nobreza alemã gostava de ter para si. Não eram os tipos primitivos de pastores alemães. Então, nesse contexto, 1880, 1890, era basicamente isso que acontecia. Tinham vários tipos e não tinha um padrão homogêneo. Max von Stefanitz nasce em 1864 e ele vive até 1936. Tá? Em 1890, ele comprou uma propriedade rural na região de Grafrath,
tá? Que é na Renânia do Norte, na Alemanha, uma região, uma cidade, uma região que ainda existe hoje. Tá? E por volta de 1882, o que aconteceu? A classe aristocrata ela começava gradativamente a se interessar pelo pastor alemão, por volta de 1892. Mas gradativamente era muito lento ainda, era muito incipiente isso. Tá? Em 1891, um grupo de criadores, eles criaram na Turingia uma sociedade de cães chamada Philax. A Philax tinha como objetivo primordial, agregar todos os tipos de pastores alemães que existiam e os Spitz. Ela trabalhava com essas duas variações de cães, então com essas duas raças, digamos assim. Eles aos poucos se reuniram em Berlim para estabelecer um padrão e organizar exposições de beleza. Então, em 1893 eles organizaram a primeira prova e um livro de registros inicial. Nessa época, em 1893, já tinha um princípio do que se pode chamar de uma linhagem de cães voltados mais para a beleza, que não eram tão bons para o trabalho. Já existiam esses cães. Eles podiam ter tanto pelo curto como pelo comprido. Não havia preferência por um tipo ou outro. A preferência quem ditava eram as pessoas. Tá? Então, em 1893. Nessa época, mais ou menos, a Philax, a sociedade essa originária, embrionária, ela se voltou mais ao tipo de cão da Turingia. Aconteceu esse fato. Tá? As exposições em outros lugares do sul, elas começaram a mostrar outros tipos também, o tipo de Württemberg. Tá? Em 1895 surge o cão, nasce o cão, em 1º de janeiro de 1895, nasce o Hector Linksheim, que depois o von Stephanitz, quando o adquiriu, veio a chamá-lo de Rohan von Grafat, o considerado o pai, o número 1, o registro inicial 1 da raça pastor alemão. Eles então mudaram a sociedade, a Philax, de local, de Berlim para Apolda, na Alemanha, e em seguida, em 1897, essa sociedade ela se dissolve, se extingue. Interessante na época a composição da sociedade. Eles tinham 3 criadores de ovelhas, 2 empresários, um arquiteto, um prefeito, um juiz e um dono de pousada eram os membros da sociedade, que dirigiam e eram responsáveis pelas diretrizes dos cães. Tá? Aos poucos foram se incorporando a ideia de divulgação do movimento, de divulgar o cão pastor alemão e não do movimento do cão em andar. Divulgou-se aos poucos as ideias do Stephanitz neste movimento de divulgação do cão pastor alemão em prol do cão pastor alemão. Por quê? Ele divulgava a questão de temperamento inteligência em primeiro lugar, força, obediência, lealdade ao dono, características que faziam do cão uma ferramenta ideal para utilização nas polícias. Tá? Por volta de 1890, então, o Stephanitz ele já era militar e ele foi lotado como oficial prussiano na cavalaria do Colégio Veterinário de Berlim. Ele não se formou em veterinária, não concluiu. Tá? Ele não se aplicava muito nos estudos, ele não era muito interessado nisso, ele gostava de andar a cavalo acompanhado pelos cães. Mas, nessa época, aconteceu um fato muito interessante. Ele viu, tá? Então a gente está em 1890 com o Stephanitz lotado na cavalaria prussiana, estudando, sendo lotado no colégio de veterinária em Berlim, que ele ficou lá por volta de talvez 2 anos, não se formou e não se interessava por estudos de veterinária, muito menos por estudos de dinâmica do movimento do cão. Esqueçam isso, isso não faz sentido, não se tinha... Pessoal, a gente precisa pensar, não tinha nenhum padrão específico da raça pastor alemão, tinham vários tipos, todos esses tipos que a gente falou, inclusive o pastor branco suíço de hoje era pastor alemão na época. Faz sentido pensar que alguém ia estudar o movimento de uma pseudo-raça, que não era nem raça. Na época, em 1890, ele não tinha encontrado o cão Rohan. O cão Rohan veio 5 anos depois. O padrão inicial na ideia dele veio 5 anos depois. Ele estava em 1890 no colégio de Berlim, de veterinária.
O cão Rohan é de 5 anos depois, que é o padrão inicial para ali sim ele poderia ter pensado em observar movimento e coisas do cão. Faz sentido pensar que em 1890 ele estudaria a dinâmica do movimento do cão, no movimento no sentido de como o cão anda. É isso que a gente tem que começar a refletir. Então fica aqui o questionamento para esses que publicam traduções errôneas vindas de qualquer lugar. Não dá para a gente explicar uma raça tão nobre que nem o pastor alemão por um texto da Wikipédia, né? Fica difícil daí. Então pensem bem isso. Outra, ele não se formou, ele andava a cavalo e acompanhado por cães. Nesse mesmo ano ele viu um pastor, um cão, pastoreando ovelhas na atividade de um pastor de ovelhas. Vejam, texto que está no livro dele, que está em outros lugares, está em outros estudos. E Stefanitz nunca foi um grande criador, nem treinador de expressão, nem um contribuidor para a saúde dos cães e nem um especialista em comportamento na parte intelectual dos cães. Nada disso. Ele teve a ideia, ele pensou no esboço do que seria um padrão uniforme para o cão. Não se importava com a variedade nem com a aparência física e insistia muito no trabalho. Qual que era o trabalho do cão? Proteger, caçar, pastorear, diversos tipos de trabalho. Mas ele, ao visualizar um pastor de ovelhas com um cão, tipo pastor alemão, pastoreando ovelhas, vendo o que o cão fazia, ele ficou fascinado com isso. E ele pensou, se é um cão que pode pastorear e proteger todas essas ovelhas, poxa, ele pode proteger uma pessoa. Essa é a ideia inicial dele, essa é a conexão. Ele nunca buscou criar um pastor de ovelhas, porque esses pastores já existiam. Ele era aficionado pela atividade, pelo trabalho do cão de pastoreio na função de proteção. Essa era a conexão. Ele nunca buscou criar um trotador que buscava pastorear ovelhas, porque isso não faz o menor sentido, gente. Não faz o menor sentido um cara que está lotado no exército, que tem a atividade como capitão da cavalaria, buscar um cão para pastorear ovelhas. Isso não tem sentido algum. A única relação entre ambos é que Stefanitz, conseguiu se encantar pela atividade do cão enquanto protetor de ovelhas. Simples assim. Para Stefanitz, que era um observador do trabalho dos criadores de ovelhas e dos cães que acompanhavam, a sobrevivência das habilidades dos cães de pastoreio eram essenciais para formar o cão de trabalho que ele queria, que ele imaginava. Então vejam qual que é a conexão. Qualquer conexão além disso ou diferente disso não faz sentido nenhum nesse contexto histórico. Tá? Porque tem muita porcaria publicada a respeito do Stefanitz. Tem muito juiz, especialmente de estrutura, que fala, que justifica a movimentação dos atuais cães de show, de exposição hoje em dia, porque foi o Stefanitz que criou. Eles não conhecem nem a história e nem nada de cachorro para dizer essa abobrinha. Então, vamos pensar um pouco. Vamos começar a refletir um pouquinho sobre o que se diz a respeito das coisas. Tá? Stefanitz não viveu entre pastores de ovelhas, entre pessoas que pastoreavam, e não mostrou qualquer interesse na criação de ovelhas. Ele nunca se interessou por isso. Não importavam ovelhas para ele, fascinava o trabalho do cão pastoreando ovelhas, porque ele era um ótimo protetor dessas ovelhas. Isso sim. Eram as habilidades dos cães pastores de ovelha da época que interessavam a ele. A habilidade do cão. Os criadores de ovelhas também fascinavam relativamente Stefanitz. Porque pelo jeito que eles comandavam os cães. Porque daí ele começou a perceber que para um cão ser comandado daquele tipo, daquele jeito, ele precisava ser inteligente. Se ele só tivesse drive de caça, primeiro, se ele tivesse muito drive de caça, ele ia matar a ovelha, não servia. Se ele só tivesse puramente drive e não fosse inteligente, também não serviria. Porque ele não se adaptaria ao trabalho. Então, de novo, motivo para pensar. Observando os pastores no trabalho com as ovelhas, o Stefanitz notou que os criadores de ovelha não davam importância nenhuma para a aparência física dos cães. Então, de novo, observando no trabalho, o Stefanitz notou, os criadores não queriam saber se o cão tinha pelo longo, osso fino, osso pesado. Pelo contrário, se tivesse osso muito pesado, não era um bom trabalhador, porque ia perder muita energia. Então não podia ter o tal osso pesado que muita gente fala hoje. Tá? Então, ele começou a observar a aparência física
pouco importava para o pastor de ovelhas, para a pessoa que lidava com o pastoreio de ovelhas na época, não importava o tipo físico dos cães, e sim o quanto eles eram inteligentes, o quanto eles eram rústicos e o quanto a estrutura física que eles tinham possibilitava eles serem ótimos trabalhadores, longevos e saudáveis, já naquela época. Isso interessou para ele. E aí ele teve algumas cartadas de mestre que ele era muito bons. Bom, as condições mínimas anatômicas necessárias para cumprir com o trabalho é que interessavam, tá? E que eles se propunham. Isso interessava. Dinâmica do cão, estrutura, aquele cão que anda e como é que o pessoal costuma dizer, aquele cão que trota bonito, elástico, isso é bobagem. Isso nunca foi objetivo do Stefanitz. Pode ter ficado objetivo depois, porque como eu disse, os dois subtipos principais de cães tinham tanto linha de trabalho e estrutura neles, muito embora o trabalho fosse drasticamente predominante na época pelos cães da Turingia. Então, em 1896, uma pessoa chamada Otto Gerland, que era oficial da polícia de Hildesheim, ele utilizou 12 cães para o trabalho policial. Tá? Aumentava na época, 1896, 1900, nesse período, aumentava o número de pessoas que migravam do campo para as cidades, porque tinha emprego nas cidades, e iam morar nas periferias da cidade, e isso aos poucos começou a fazer com que crescesse a criminalidade nas cidades da Alemanha. E isso começou a gerar novas demandas. Tá? Em fins de 1890, uma pessoa chamada Gent, na Bélgica, ele começa o treino moderno do cão policial. Esse Gent era policial na Bélgica. Ele começa. Todos esses fatores influenciaram depois a situação do cão pastor alemão, porque a Bélgica está na fronteira com a Alemanha, era muito perto e era fácil o compartilhamento de informações. O Ministério do Interior da Prússia, eles começaram a treinar cães, especialmente a Heredale Terrier, que era o cão predominante da época. Tá? Em 1901, o Stefanitz tem uma cartada de mestre, em 1901. Esse fator, esse sim é o grande mérito, talvez, do Stefanitz. Ele divulga um panfleto para todas as polícias da Alemanha, ressaltando as qualidades do cão pastor alemão e colocando a SV da época à disposição da polícia, em 1901. Ele faz isso, ele escreve de próprio punho. Num ano, nessa época, ele chegou a escrever 9.000 cartas. Ele faz isso do próprio punho dele, ele manda essas correspondências, e muitos começam a observar e ver cães desse tipo, pastor alemão por aí, nas ruas da época, e começam a se interessar. Em 1908, para vocês terem uma ideia, a SV gastava 4.000 marcos de 56.000, que era o orçamento total dela, com treinamento de cães de polícia. Investimento razoável para a época. O exército alemão, na época, também usava o Heredale Terrier e não se interessava muito. Até 1914, as polícias alemãs com cães, elas eram amadoras, perto das polícias francesa e inglesa. Tá? Em 1908, 339 cães em prova que existiram na Alemanha, 209 desses 339 eram cães policiais. Isso em 1908. Nessa época, o treino policial, o treino de cães policiais vira uma espécie de teatro. Uma coisa que eu pude acompanhar muito bem quando eu estive estudando em Santa Maria, eu acompanhava o pessoal da aeronáutica lá com os cães. Era uma coisa muito bonita que faziam, mas era muito teatral e isso atraía muitas pessoas para ver. Cheguei a ver 5.000 pessoas numa apresentação de cães da época lá, isso em 2004, quando eu tive. Então pude ver e visualizar muito bem, consigo visualizar como se fosse hoje, quando eles dizem que o treino vira um teatro, porque esta encenação precisava de cães inteligentes também. Eles faziam coisas do tipo cão pular de vários degraus de altura, 2, 3 andares de altura em cima de um colchão que absorvia o impacto, daí o cão vai lá e desarma o malfeitor e tira a arma dele e traz para o soldado, coisas que começaram nessa época. Colaboraram para difundir a fama do cão pastor alemão. Em 1909, um estudo feito pelo próprio Stefanitz, baseado nos registros, já mostrava que existia uma linha de exposição pequena e uma linha de trabalho muito mais numerosa. Eu vou repetir. Em 1909, um estudo conduzido pelo próprio Max von Stefanitz mostrava, em 1909, que já existia uma população de cães pastores alemães de exposição
que era muito pequenininha, mas existia, e uma grande população de pastores alemães de trabalho. 1909. A linha de exposição provia basicamente dos cães tipo Württemberg, especialmente, mas não só. Isso é uma das coisas que explica por que ainda hoje tem alguns bons cães, excelentes cães, ou bons, muito bons cães de trabalho que vieram originários de linha de exposição, assim como alguns cães de trabalho que dão fenótipo atual de cães de exposição. Essa mistura que pouca gente entende vem daqui, porque ele não segregou de início nenhum dos tipos. O único que depois ele teve que segregar foi o pastor alemão branco, que foi associado quando o nazismo veio para a Alemanha e tomou conta em 1930, era associado como um cão que era predominantemente dos judeus, enfim, entre outras coisas, e o Stefanitz foi obrigado a colocar esse cão de lado, e graças a esses deslizes da história, esses milagres que, entre aspas, que acontecem, ele acabou virando outra raça, mas não por mérito dos alemães, eles acabaram excluindo. Na verdade, o próprio cão inicial, o Hector, ou Roland, ele era um cão que, por parte da avó dele materna era branca, inteira. Então, tudo esteve misturado, porque, como eu disse, não importavam os aspectos físicos naquela época. Em 1910, surge então Konrad Most, que eu mostrei aqui o livro para vocês, tá? Com as ideias de reforço moderno de comportamento. Konrad Most surge com as ideias de reforço moderno de treinamento, comportamento. Em 1914, um canil que é mundialmente famoso, o canil Kriminalpolizei, surge em 1914. Eles criaram muitos cães, estava sob a coordenação do Friedrich Decker. Tá? Enfim, então, 1914, 1918, para o von Stefanitz, a proteção, a capacidade de proteger era a essência do cão pastor alemão. A proteção, a capacidade de proteger era a essência. Para isso, precisava ter um cão inteligente. Para isso, o trabalho do cão pastor alemão junto às ovelhas era essencial, era o laboratório do Stefanitz. Dali que ele tirou as ideias do cão ideal. Essa é a única conexão que existe entre pastor de ovelhas e o cão pastor alemão do Stefanitz. Claro, depois, alguns desses pastores alemães se desenvolveu algumas linhagens de pastores alemães que são ótimos pastores de ovelhas. Isso veio depois, mas não era a ideia inicial do Stefanitz. Esse fato que veio depois, que se desenvolveu, colabora para que muita gente interprete errado até hoje, que ele buscou criar um cão pastor de ovelhas. De novo, Stefanitz nunca se interessou por ovelha, e a única conexão era a habilidade dos cães em proteger as ovelhas, que fascinava. Tá? Em 1914 a 1918, então, eclodiu a Primeira Guerra Mundial. Para o pastor alemão, esse foi um evento tanto positivo como negativo. Positivo por quê? Porque difundiu a raça para o mundo inteiro. E pela própria Alemanha, e começou a se utilizar ele de forma mais incisiva. Negativamente porque daí surgiram vários problemas, especialmente de saúde e de diminuição da população. A gente vai abordar logo uma questão muito interessante. As linhas de frente, o alto comando do exército alemão na época, ele era descrente, ele não acreditava no valor de um cão. Mas as linhas de frente de combate, elas mostraram aos poucos para o alto comando militar alemão que o cão era extremamente útil nas mais diferentes funções, desde cão sentinela, cão patrulha, cão auxiliar médico, cão no serviço das comunicações. Tudo isso serviu para que a cultura para cães fosse difundida na Alemanha num momento crítico da história. E, claro, eles começaram a utilizar o cão pastor alemão porque a SV se dispôs a colocar esses cães. Em novembro de 1914, o 8º Comando do Exército Alemão forneceu cães de guerra para as tropas, e a SV encabeçou a ideia. Konrad Most assumiu o comando do treinamento e da seleção dos cães para a guerra. Com várias inovações tecnológicas que foram capazes de aparecer nessa época, transformaram o cão em um soldado extremamente qualificado, coisa que não existia até então.
Ele atuava nas comunicações, carregando remédios, carregando doentes, carregando maca, guardando os médicos como sentinela, transportando feridos nas mais diversas funções, como cão mensageiro. Os criadores, através da SV, eles forneceram na época, entre o período da Primeira Grande Guerra, 1914 a 1918, eles forneceram cerca de 20 mil cães, a imensa maioria pastores alemães. Tá? E esses cães então substituíram os Airedale Terrier, que até então eram predominantes. A Alemanha perdeu a guerra e em 1920 um cão treinado com o nome de Etzel Oringen, que depois foi treinado por Larry Trimble, que se tornou conhecido como Rin Tin Tin, ficou famoso no mundo inteiro e colaborou para a divulgação extensiva e expressiva da raça no mundo todo. Tá? Tem livros sobre Rin Tin Tin, não é um tema tão conhecido, não vou ficar abordando especificamente fatos sobre Rin Tin Tin, mas vale a pena mencionar porque sim, foi um dos fatores que contribuiu para que o cão pastor alemão fosse o que ele é hoje. Em 1930 tem uma crítica sob forma de artigo do próprio Max von Stefanitz, que eu vou ler, que é interessantíssima. Então percebe, 6 anos antes do Stefanitz falecer, em 1930, ele, Stefanitz, preocupado com a situação, esse é o segundo grande trunfo que ele teve, na minha opinião, na opinião histórica dos fatos. O primeiro foi o panfleto que divulgou o cão pastor alemão e que passou a ser utilizado pelas polícias. O segundo é esse. Ele escreve uma crítica, onde Max von Stefanitz, em 1930, diz o seguinte: vejam, a criação de cães com motivo comercial põe em perigo a saúde e a integridade genética desses animais. A reprodução, seja para show ou trabalho, requer planejamento. Reprodução seja para show ou trabalho. Então, em 1930 já estava consolidado. Já tinha linha de exposição e trabalho em 1930. Max von Stefanitz está dizendo. Reprodução seja para show ou trabalho requer planejamento cuidadoso que não pode manter o padrão de qualidade enquanto negócio lucrativo. Eu vou reler. A criação de cães com motivo comercial põe em perigo a saúde e a integridade genética desses animais. A reprodução, seja para show ou trabalho, requer planejamento cuidadoso que não pode manter o padrão de qualidade enquanto negócio lucrativo. Max von Stefanitz escreveu isso em 1930. Em 1930 também aconteceu 2 fatores. Eu vou terminar no ponto onde eu quero chegar, que eu vou explicar logo em seguida. Em 1930, entre 28, 29 e 30, o partido, o chamado Nationalsozialistische Arbeiterpartei, ou Nazi, ou Partido Nazista, toma o poder na Alemanha por volta de 28, 29 e 30. E a SV foi alvo deste partido, do Partido Nazista, comandado por Adolf Hitler. Então, o que aconteceu? Existia uma demanda crescente da Alemanha, existiu entre o período da Primeira Guerra e este período que o Partido Nazista, uma demanda muito grande por cães, mas eles haviam imensamente morrido. A maioria desses 20 mil cães que eu falei anteriormente morreram na Primeira Guerra. Existiu uma diminuição drástica na quantidade, no quantitativo populacional desses cães. E aí, eis que 5 anos depois, em 1935, que é onde a gente vai encerrar, para que todos pensem, em 1935 aconteceu um fato que mudou para sempre toda a história da raça pastor. O que foi ele? Em 1935 foi diagnosticado pela primeira vez a displasia coxofemoral num cão pastor alemão. Por quê? Por que vocês acham? Eu poderia botar vários estudos e coisas sobre o assunto, eu até andei olhando, tem estudos interessantíssimos feitos na Finlândia. Tem uma biblioteca virtual que eu acesso, só que os artigos são pagos, precisa pagar $35 para baixar cada artigo. E eu li todos os abstratos, resumos deles, e preferi abordar de início desse jeito aqui. Em 1935 veio o mundo, surgiu o diagnóstico inicial, primeira vez diagnosticada de verdade a displasia coxofemoral num cão pastor alemão. O que tinha acontecido antes? Diminuíram as linhas de sangue, começaram a reproduzir imensamente, com consanguinidade excessiva para a época, e daí surge a displasia coxofemoral. Será que foi acaso?
Essa que fica a pergunta. Esse breve apanhado histórico, o que deve ficar dele? Que a gente tem que pensar todas as informações que a gente lê. A gente tem que refletir, será que faz sentido? Então, será que faz sentido eu fazer determinados controles no meu plantel se eu uso excessivamente consanguinidade excessiva em cima de alguns cães que sabidamente passam muitos problemas? Faz sentido? Deve fazer, porque daí, pelo menos daqueles males, se ficaria livre nesses plantéis. Mas será que não seria melhor utilizar outros cães? Que esforço se faz para buscar esses outros cães? Tá? Espero que vocês tenham gostado e a gente fica aberto e livre para que sugerir novos temas, tá, pessoal? Valeu, um ótimo domingo, um abraço para todos, até mais, tchau!